Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje eu vou falar a respeito de quanto de lucro deu o filme da Barbie, que é uma pergunta que muita gente está fazendo depois do sucesso que o filme da Warner teve. Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando pra vocês, o filme da Barbie se consolidou como o maior filme de 2023, um dos maiores filmes de todos os tempos, principalmente em território norte-americano, onde o filme está sendo extremamente bem sucedido. O filme chegou a 1,434 bilhão de dólares, continua ainda somando um pouquinho mais, só que já dá para eu trazer esse vídeo para vocês porque a variação do filme da Barbie está sendo muito pequena, a menos que tenha um relançamento, a menos que daqui a 1 ou 2 anos eles decidam relançar, talvez antes da chegada de Barbie 2, que com certeza vai acontecer. Se tem uma coisa que sempre acontece em Hollywood, é quando um filme bate 1 bilhão de dólares, ele já tem uma sequência quase que garantida. Um dos únicos casos que eu consigo imaginar onde isso não aconteceu foi no terceiro filme do Christopher Nolan, né, que foi o filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge, né, que não teve uma sequência, mas obviamente o Batman já teve outros filmes sendo lançados. Então eu estou utilizando o mesmo critério que eu utilizei para os outros filmes. Eu já fiz vídeos parecidos falando a respeito de Vingadores Ultimato, já fiz falando de Top Gun Maverick e já fiz falando do filme do Super Mario, né, além de alguns outros, Gato de Botas 2 e assim por diante. Então os critérios que eu vou utilizar são exatamente os mesmos. Só lembrando, para você calcular o quanto de lucro um filme deu, não basta você pegar a bilheteria arrecadada e subtrair dos custos, né, de produção e de marketing, porque o dinheiro não volta todo para o estúdio, porque a sala de cinema fica com uma participação, lá na China o governo fica com uma participação, né, então em território americano a participação é maior para o estúdio, no mercado internacional a participação é um pouco menor e no mercado chinês a participação é bem menor. Então esses são basicamente os fatores que eu levo em consideração. E o lucro de um filme da Barbie seria muito maior se eu levasse em consideração todos os agregados, mas isso não tem como eu saber. Se eu levar em consideração todas as parcerias, venda de bonecas, venda de mercadorias e etc., com certeza a lucratividade seria exponencialmente maior. Mas como o nome do quadro é Clube da Bilheteria, eu vou analisar somente a bilheteria do filme. Então vamos começar pelo orçamento. A gente tem um orçamento de produção de 145 milhões de dólares. Lembrando que antes do filme ser lançado eles estavam falando em algo em torno de 100 milhões, só que saíram muitas reportagens ajustando esse valor para cima, né, para casa dos 145 milhões. E o orçamento de marketing também foi muito alto, 150 milhões foi o orçamento de marketing, o que eu acredito, porque assim que o filme começou a fazer muito sucesso, com certeza a Warner empurrou mais dinheiro ali para o meio da mesa e incentivou ainda mais as pessoas a irem assistir o filme. Eu vi muito trailer, eu vi muita coisa a respeito do filme da Barbie, então eu acredito que esse seja de fato o orçamento de marketing do filme. Tem muitas reportagens por aí falando números semelhantes, algumas falam um pouco menos, mas eu decidi ser conservador e botar os valores no máximo que eu encontrei. Então, começando pela bilheteria no mercado chinês. No mercado chinês, o filme fez 35 milhões de dólares, então eu multiplico por 25%, que daria um resultado de 8,7 milhões de dólares para a Warner e para os seus parceiros. Obviamente a Warner não financiou o filme sozinho, obviamente a Mattel tem também uma participação, a própria Margot Robbie tem uma participação na bilheteria desse filme. Então 8,6 milhões somente vieram da China. Aí no mercado internacional o resultado foi muito melhor, então eu estou excluindo aqui a China e os Estados Unidos. A gente tem um resultado de 765 milhões de dólares e isso eu multiplico por 45%, porque é mais ou menos o que é arrecadado fora dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, se você paga R$20, cerca de 45% vai para o estúdio, os outros 55% ficam para a rede de cinema. Então isso geraria possivelmente 344 milhões de dólares somente no mercado internacional. Isso já seria praticamente o suficiente
para pagar todos os custos do filme, e a gente ainda nem falou do melhor mercado, que é o norte-americano. No mercado norte-americano, o resultado foi um pouco abaixo, o filme fez 633 milhões até o momento, só que lá a participação é maior, ainda mais para filmes que estão quentes ali na boca do povo, eles conseguem normalmente negociar até uma participação maior com as salas de cinema, mas de qualquer forma eu estou considerando o mesmo valor para todos os filmes, então 55% da bilheteria acabou gerando 348 milhões de dólares. Então 348 milhões novamente já poderiam pagar todos os custos do filme somente com o mercado norte-americano. Se a gente somar 348 milhões dos Estados Unidos, 344 milhões do mundo inteiro, 8,7 milhões da China, a gente chega a 700,7 milhões de dólares que foram arrecadados. Só que agora 700 milhões de dólares foi o que a Warner e seus parceiros receberam, só que agora eles têm que pagar as contas, eles têm os boletão ali, né, para pagar de efeitos especiais, pagar a diretora, pagar os atores e assim por diante. Vamos ver quanto sobra depois que a gente exclui o orçamento de produção e o orçamento de marketing do filme. O filme gerou 700,7 milhões de dólares e custou 295 milhões, então o total de lucro desse filme, somente nas bilheterias, foi algo em torno de 405 milhões de dólares. 405 milhões de dólares é realmente um lucro muito alto e não só o filme deu um resultado muito positivo, como ele teve uma aceitação muito positiva também, o que é bastante animador para uma possível sequência do filme. Obviamente a Greta Gerwig provavelmente não retorna, talvez a Margot Robbie nem retorne, mas com certeza eles vão continuar explorando essa franquia porque é uma marca extremamente valiosa. Não é tão fácil você replicar o resultado de um filme como Barbie. Aqui eu coloquei a aceitação, só para vocês terem uma ideia, uma nota A no Cinema Score, que é uma nota muito boa, uma nota 88% dos críticos no Rotten Tomatoes, 83% do público, e a melhor nota de todas essas é 80% no Metacritic. Normalmente as notas do Metacritic são bem mais baixas que a do Rotten Tomatoes, aqui a gente viu que as duas ficaram em pé de igualdade. E agora, respondendo aí uma possível pergunta, o filme da Barbie foi o mais lucrativo de 2023? Pelo menos na minha opinião, não foi, porque o filme do Super Mario foi mais barato, gastou menos com marketing e teve um resultado semelhante. Então, nos meus cálculos, o filme do Super Mario gerou um lucro de 446 milhões de dólares. Novamente, tem que ser distribuído, né? Da mesma forma que tem a Mattel no filme da Barbie, tem a Nintendo no filme do Super Mario, tem os parceiros ali. E também tem um ponto, né? Eu já ouvi falar que o orçamento de Super Mario pode não ter sido tão baixo quanto as pessoas falaram por causa das animações, etc. Pode ser que tenham custos ali que não foram devidamente reportados. A mesma coisa eu ouvi falar a respeito do filme do Homem-Aranha, o Across the Spider-Verse, mas de qualquer forma isso não vem ao caso. E o filme da Barbie ficou um pouquinho atrás, inclusive, do filme Top Gun Maverick, e o filme acabou tendo um resultado melhor em território norte-americano. Então o filme também ficou ligeiramente acima do filme da Barbie, com 445 milhões, praticamente empatado com o filme do Super Mario. Mas de qualquer forma, esses três são os maiores fenômenos dos últimos 2 anos. Eu pretendo fazer um vídeo semelhante a respeito de Oppenheimer, focando também em quanto dinheiro Christopher Nolan ganhou com Oppenheimer, porque ele conseguiu um contrato muito bom, ele tem uma participação gigantesca, da mesma forma que a Margot Robbie tem no filme da Barbie, só que ela não vai ganhar tanto dinheiro assim, obviamente que é um valor absurdo, mas a Margot Robbie vai ganhar cerca de 50 milhões de dólares. Considerando o valor da bilheteria desse filme e a surpresa que esse filme foi para muita gente, ela merecia até ganhar mais, né, porque a figura da Margot Robbie é basicamente a Barbie no filme. A empresa dela, né, a Lucky Chap, foi a produtora do filme, então ela teve um envolvimento do começo ao fim e ela é a protagonista. Ela foi basicamente o marketing do filme, os pôsteres do filme, os trailers, é praticamente a figura da Margot Robbie, então eu acredito que ela merecia ter ganho até mais dinheiro. A Mattel, por exemplo, ganhou muito mais dinheiro do que ela, que também é justo, é a dona, né, da marca Barbie, mas eu acho que em comparação com outros salários que a gente já viu por aí, ela poderia ter ganho ali uns 70, 80 milhões de dólares facilmente. E todos esses filmes que eu citei só ficam bem atrás do Vingadores Ultimato, que nos meus cálculos deu um lucro de mais de 600 milhões de dólares para Disney e para Marvel Studios. Mas aí também a gente está falando de um dos maiores filmes de todos os tempos. Eu pretendo ainda fazer vídeos como esse a respeito de Avatar,
né, e a respeito de outros grandes lançamentos. Se vocês têm alguma ideia, algum filme que vocês querem que eu aborde, digam aqui nos comentários que eu abordo pra vocês. E só lembrando, pessoal, eu me casei na semana passada e eu tô viajando nessa semana, então eu vou pra lua de mel. Eu provavelmente não vou conseguir fazer o Clube da Bilheteria no domingo. É óbvio que eu não vou conseguir fazer, na verdade, porque eu vou estar viajando, eu não vou conseguir. Eu vou tentar fazer na segunda, eu ainda não sei nem se eu vou conseguir levar o meu notebook para editar e etc. Então só deixando bem claro para vocês, se tiver algum atraso, eu vou deixar no vídeo de hoje, eu vou postar também lá na comunidade, né? Eu vou postar para os membros e assim por diante para deixar vocês a par do que está acontecendo, porque eu não quero que vocês achem que eu simplesmente não fiz o Clube da Bilheteria. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado do filme da Barbie, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.